O Renascimento foi mais do que um movimento artístico. Foi uma transformação profunda no modo como os seres humanos enxergavam a si mesmos, o mundo e o próprio conhecimento. Um momento em que a razão se reergueu após séculos de trevas, a arte floresceu como nunca antes, e a ciência começou a se libertar dos dogmas da fé. Mas para entender esse período em toda sua complexidade, precisamos voltar no tempo. Séculos antes do Renascimento, a Europa estava imersa no que convencionamos chamar de Idade Média, um tempo marcado por guerras, pestes, uma religiosidade dominante e um modelo de conhecimento centrado na teologia. As grandes obras da antiguidade greco-romana estavam esquecidas em mosteiros ou conservadas apenas por estudiosos árabes e bizantinos. O mundo girava em torno de uma verdade única, revelada e inquestionável. Mas a história nunca permanece estática. O século XIV trouxe um lento despertar. Começava na Península Itálica um movimento silencioso e revolucionário. Em Florença, Pisa, Veneza, Roma, cidades ricas, vibrantes, autônomas, mercadores e banqueiros financiavam artistas, pensadores e cientistas. Essa aliança entre riqueza e intelectualidade daria origem ao que chamamos de Renascimento. O termo Rinascimento em italiano, significa literalmente renascer. E o que renascia era o espírito crítico da antiguidade, o ideal do ser humano como medida de todas as coisas, o culto à beleza, à razão e à natureza. Os humanistas, estudiosos que redescobriram os clássicos gregos e romanos, queriam mais do que repetir dogmas, eles queriam compreender o mundo. Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, já antevia essa virada no século XIV. Sua obra não apenas refletia o mundo medieval, mas o transcendia. Em seguida vieram Petrarca e Boccaccio, estudando Cícero, Romero, Virgílio, redescobrindo valores éticos e estéticos que mudariam tudo. Mas foi com os grandes artistas que o Renascimento explodiu em cores e formas. Leonardo da Vinci, o homem que parece ter vivido séculos à frente do seu tempo, pintava com o mesmo rigor com que estudava anatomia, engenharia, óptica. Sua obra-prima, A Última Ceia, é um exemplo de profundidade psicológica e domínio matemático do espaço. Mas Leonardo não era apenas pintor, era inventor, cientista, anatomista. Em seus cadernos, encontramos projetos de helicópteros, pontes móveis, estudos detalhados do corpo humano. Já Michelangelo Buonarroti eternizou o ideal renascentista do homem como obra divina. Em Davi, vemos a perfeição da forma humana e, ao mesmo tempo, a representação simbólica de Florença enfrentando forças maiores. Em sua Pietà e no teto da Capela Sistina, Michelangelo funde o humano e o divino com uma intensidade dramática inigualável. Rafael, por sua vez, representou o equilíbrio, a harmonia. Sua escola de Atenas, pintada no Vaticano, não é apenas um tributo aos filósofos da antiguidade, é uma declaração visual do próprio espírito renascentista. Platão e Aristóteles no centro, rodeado por matemáticos, astrônomos, artistas, uma síntese da razão e da beleza. Mas o Renascimento não foi apenas arte, foi também ciência. E talvez o mais emblemático nome dessa transformação seja Nicolau Copérnico, que em 1543 publicou sua teoria heliocêntrica, ao afirmar que a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário. Copérnico desafiava não apenas Aristóteles e Ptolomeu, mas toda a cosmologia cristã. Logo depois, Galileu Galilei usaria o telescópio, uma invenção recente, para observar o céu. Descobriu que a Lua tinha montanhas, que Júpiter tinha luas próprias e que Vênus passava por fases como a Lua. Evidências que confirmavam Copérnico. Galileu foi perseguido pela Inquisição, mas sua frase ecoa até hoje, e por si mover, e no entanto,
ela se move. O Renascimento também viu o nascimento da medicina moderna, com Andreas Vesalius, dissecando corpos humanos para entender a anatomia de verdade, e não apenas repetir os erros dos antigos. E na matemática, Fibonacci, ainda no século XIII, já havia introduzido os algarismos indo-árabes e os famosos sequências que veríamos séculos depois em Leonardo da Vinci. Mas e a política? É impossível falar do Renascimento sem mencionar Maquiavel. Em O Príncipe, ele rompe com a tradição medieval de que o poder deveria se submeter à moral cristã. Para Maquiavel, o governante deve ser eficaz, mesmo que precise agir com dureza. A frase "os fins justificam os meios", embora simplificada, resume essa nova forma de pensar o poder como a ciência, não como desígnio divino. Essa nova visão influenciou diretamente os estados modernos, a centralização do poder, o uso estratégico da guerra, a diplomacia. Tudo isso começou a se formar nesse período. A política deixava de ser teológica para se tornar racional, prática, quase científica. A imprensa de Gutenberg, criada em meados do século XV, espalhou as ideias renascentistas como fogo em palha seca. Livros antirrestritos a poucos monges agora circulavam entre intelectuais, burgueses e nobres. O conhecimento deixava de ser privilégio e começava a se tornar poder. No norte da Europa, o Renascimento assumiu outras formas. Erasmo de Roterdã, com sua crítica à Igreja em O Elogio da Loucura, antecipava a reforma protestante. E Thomas More, em sua Utopia, imaginava uma sociedade racional e igualitária, uma crítica velada aos abusos de seu tempo. Enquanto isso, a arte flamenga de Jan van Eyck e Hieronymus Bosch aprofundava-se na observação da natureza e da condição humana. E na Península Ibérica, as navegações impulsionavam um novo tipo de conhecimento: cartografia, astronomia e botânica, ciência aplicada ao poder imperial. No fim das contas, o Renascimento foi uma encruzilhada, um pouco de transição entre o mundo medieval e o moderno, um tempo em que o homem se colocou no centro do universo, não como um ato de soberba, mas como um gesto de coragem. Como escreveu Pico della Mirandola em seu discurso sobre a dignidade do homem: "Não te demos, ó Adão, nenhum lugar certo, nenhum aspecto próprio, nem qualquer dom exclusivo, para que tu mesmo possas definir, segundo teu arbítrio, tua forma, tua função e teu destino." Esse era o novo homem, autônomo, criador, livre. O Renascimento não foi perfeito, não aboliu a miséria, nem os conflitos, mas abriu as portas para a ciência, para a crítica, para a liberdade de pensamento. Foi o começo de uma longa jornada que ainda estamos trilhando. E talvez a maior lição do Renascimento seja essa: a verdade não está dada, ela precisa ser buscada, com razão, com beleza e com coragem.